Ela é uma personagem polêmica que convive o dia a dia de Cruz Alta e por isso tem muita dificuldade em superar preconceitos, desafios e aceitação. Vivian Proença, tudo bem? Tudo Tranquilo? bom, é um prazer, obrigado pelo convite. Como é que a gente define o que é um transexual? Uma transexual é aquela pessoa que nasce biologicamente no sexo que foi definido ao nascer, mas ela não se sente, ela não se enxerga. Nada daquilo que é imposto pela família e a sociedade tem a ver com o interior dela. Eu nasci biologicamente do sexo masculino, mas eu nunca me enxerguei de tal forma. Dentro de mim sempre viveu essa pessoa, essa mulher que está aqui hoje. E quando é que houve, de fato, a transformação psicológica dessa passagem? É muito doloroso, né? Porque na realidade, quando criança, a gente não tem noção de gênero nem sexualidade. A única noção que eu tinha é que eu estava tudo errado, tudo em mim estava errado. O meu pensamento era errado, a forma que eu me movia, como eu falava, tudo era errado. E aí vem o sofrimento, né? Porque assim como eu não me entendia, a minha família não me entendia, meus amigos não me entendiam, a escola não me entendia. E é um acúmulo de frustrações e sofrimento e bullying. Na minha época não existia esse termo, infelizmente. Sofri muito. Infelizmente eu saí de casa muito cedo, com 14 anos, fui para Porto Alegre. E lá eu fui conhecer o mundo das travestis e transexuais, conhecer o termo transexual. Ali foi um ponto de partida, porque o que eu realmente queria fazer da minha vida. Quem é que percebeu isso em ti primeiro, além de ti, familiarmente falando? Eu acho que a mãe, né? Meu pai é aquela coisa, sabe, mas não quer saber. Aquilo ali ele não quer acreditar. Eu sou a mais nova de 3 irmãs, eu sou a quarta, então seria o único filho homem do meu pai. Infelizmente o sonho dele se frustrou. E a minha mãe, com 4 anos, me levou no pediatra, Dr. Saul, querido, amado, aqui de Cruz Alta. E a minha mãe disse, essa criança é muito afeminada, o que eu faço? Na época, o pediatra, meio sem saber o que fazer, disse, não, de repente eu convivo com as irmãs, porque eu só convivia com as minhas irmãs. Leva para uma escolinha conviver com o menino. Daí ali começou o meu calvário, né? Que é conviver com pessoas que não me entendiam. E como é que é a convivência com as irmãs hoje? Tranquila? Minhas irmãs, como é que foi essa convivência? A gente ficou muito tempo, eu fiquei muito tempo afastada da minha família inteira, assim, porque na realidade, muito por ignorância, a minha família não sabia como lidar comigo, ou achava que era uma escolha minha, que eu estava escolhendo ser assim. Eu passei da minha adolescência toda sozinha em Porto Alegre, com pouco contato com a minha família, mas graças a Deus eu fui resgatando elas, e elas foram me resgatando também, e elas foram entender que, além de eu ser transexual, acima de tudo eu sou um ser humano, e eu sou um ser humano bom, e elas resolveram me conhecer de verdade. Claro, e hoje a convivência é diferente. É ótima. A minha mãe é um porto seguro muito grande para mim, a minha mãe é uma mulher que dentro da realidade dela, ela se superou 1000 vezes, porque ela também vem lá atrás, foi uma criação muito difícil na vida dela, e ela superou. Hoje ela é uma mãe extremamente amorosa e preocupada comigo. Ou seja, o teu retorno para Cruz Alta foi uma forma de resgate também familiar. Claro, eu me senti a tieta voltando do Agreste para Cruz Alta, porque eu saí praticamente enxotada daqui e voltei cheia de amor e de carinho das pessoas. Foi muito bom. Claro. Que momento deu o start da tua decisão em fazer a cirurgia? Eu tinha 16 anos, morava em Porto Alegre, e eu vi uma reportagem na televisão que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre estava fazendo a cirurgia. A cirurgia se chama cirurgia de redesignação sexual. No meio chulo, troca de sexo. E eu me empolguei, né? Corri sozinha para o Hospital de Clínicas, e daí tinha um grupo, na época era bem pequeno o grupo. E daí eu fiquei 3 anos em tratamento com psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas. Ali o médico atestou, não, tu és uma transexual, tu tem direito a fazer a cirurgia. E com 19 anos eu me operei. E aí, a partir disso, tu ganhaste o mundo também, andaste pelo mundo afora. Numa outra situação, com outra cabeça, enfim. Na realidade, o pós-cirúrgico é muito louco, assim, porque a gente tem a fantasia de que tu vai acordar da cirurgia e o mundo mudou, e a vida mudou, e as pessoas vão te ver de forma diferente. E não é. Esteticamente, eu continuava a mesma pessoa, então, se eu passava preconceito antes, eu continuei passando depois de operada. Na realidade, a gente faz a cirurgia pra gente. A gente não faz cirurgia pro mundo.
Depois disso, eu viajei, morei na Europa, eu fui me conhecer, vivenciar e saber quem que eu sou. Na realidade, todo mundo tem uma opinião sobre a tua vida, né? O momento, eu sempre digo que o momento principal da minha vida não foi da aceitação das pessoas, foi eu aceitar quem eu era e viver comigo e fazer da minha vida o melhor possível. Tu disseste que sempre enfrentaste muitas barreiras em todos os lugares. O preconceito maior é na Europa ou é no Brasil? Não, o Brasil. Infelizmente, o Brasil ainda é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, bem à frente do segundo lugar, que é o México. E a gente vive literalmente no país da hipocrisia, né? Porque o Brasil também é o país que mais acessa a pornografia trans. Então, assim, ó, eu acho que religiões muito fortes, religiões que fazem muita lavagem cerebral, famílias muito humildes e que são muito preconceituosas. O Brasil é um país muito preconceituoso e muito hipócrita ao mesmo tempo. 90% das transexuais não têm emprego, acabam na prostituição. E a prostituição leva à violência, a violência leva às mortes. É um ciclo vicioso que a gente vive e que, infelizmente, no momento eu não vejo uma luz no fim do túnel. Mas, curiosamente, tu fizeste uma opção, tu saíste, vieste embora da Europa para o Brasil e escolheste Cruz Alta. Escolhi Cruz Alta. Como é que se entende isso? E minha resposta sempre é, eu amo Cruz Alta. Eu acho que se a pessoa não está feliz com Cruz Alta, que ela vai embora. Viva a experiência de ir embora para ver o que é. Eu me sinto amada, me sinto acolhida em Cruz Alta. Além de clientes, eu tenho clientes amigas em Cruz Alta. A minha mãe mora aqui. Eu sou muito feliz em Cruz Alta. Sei das limitações da cidade. Infelizmente, Cruz Alta tem uma dificuldade em evoluir em todos os sentidos. Mas eu sei que aqui eu faço a diferença, de repente mais do que lá fora. Tu disseste que foste enxotada de Cruz Alta. E agora é uma outra realidade. Agora tem uma aceitação. Muito grande. Além da aceitação, eu tenho muito carinho, muito amor aqui. Pois é, que coisa, que interessante essa evolução, na verdade. Isso não deixa de ser uma evolução, de uma situação de absoluta rejeição, agora para uma aceitação. Eu levo isso bem como uma vitória pessoal minha. Porque quando me diziam que eu não podia, eu ia lá e fazia. Quando me diziam que não dava, eu ia lá e mostrava que dava. Sem passar por cima de ninguém, sem me submeter a ninguém, sempre com a minha cabeça erguida. Minha mãe é um exemplo, né? Uma mulher que chegou com um paninho no chão, no calçadão. Era a hippie da cidade. E hoje não existe quem não conheça minha mãe em Cruz Alta, né? O meu grande exemplo sempre foi ela. De fazer o certo, devagar, que eu chegaria lá. Claro. A tua profissão é cabeleireira. Sim. Cabeleireira. E o fato da transexualidade ajuda nessa profissão, no sentido, inclusive, de... É mais fácil. A aceitação é mais fácil. Profissões dignas femininas. Cabeleireira, costureira, doméstica. Sempre a transexual acaba caindo... Migrando para essas áreas. Nesse leque, mas eu conheço. Mas por necessidade ou por talento? Por necessidade. Porque por talento a gente tem talento para muito mais. Tu seria outra coisa, se te desse uma oportunidade em uma outra área, por exemplo? Sim, eu com certeza trabalhei com decoração, sempre na área das artes, decoração, moda. Infelizmente, eu estava sem apoio familiar na época, porque minha família não tinha entendimento sobre a minha realidade, e eu precisava comer, e eu tive uma oportunidade num salão, varrendo o chão e lavando cabelo, e foi assim que eu aprendi a minha profissão. Claro, ou seja, o transexual, de alguma forma, então deve, até por necessidade, enveredar para o mundo do empreendedorismo. Tem que empreender. Porque tu disseste que se tem o preconceito da não empregabilidade, tem que partir para isso. Ou, infelizmente, muitas que não têm condições ou estrutura familiar ou financeira para empreender, acabam, infelizmente, na prostituição. E isto é uma, digamos assim, é uma coisa que acontece quase que naturalmente? Naturalmente. Infelizmente é naturalmente. Eu não julgo porque eu sei a realidade que a gente vive no dia a dia e eu acho que muitas vezes, infelizmente, é uma maneira de sobrevivência. A minha única preocupação é realmente ficar vulnerável à violência, né? Que é o que mais acontece no Brasil atualmente. Pois é. Tu tens alguma explicação da tua experiência por que a violência? Eu acho... De onde ela vem? Qual é a razão disto? A homofobia e a transfobia, para mim, é uma doença. A pessoa que se incomoda com a sexualidade do outro é porque ela não tem a própria sexualidade bem resolvida.
para começar. E quando tu não tem a sexualidade bem resolvida, ao mesmo tempo que tu quer usufruir de ficar com uma trans ou com uma travesti, te dá uma revolta de por que tu quer aquilo. São pessoas mal resolvidas, pessoas que não têm estrutura emocional nem psicológica, que acabam cometendo essa violência. Porque a violência gratuita, ela só vai quando o problema não está no outro, está em ti. Tu disseste, da tua experiência, tu já foste casada. Fui casada. Pensa em casar de novo? Não penso em casar. Assim, ó, eu não digo nunca pra nada, né? Se for pra ser bom, eu quero. Se for pra me trazer incômodo, eu tô muito bem assim. Qual é o teu conceito de um relacionamento hoje? Eu acho que o relacionamento tá muito difícil, assim. Eu sempre digo que eu não conheço nenhum relacionamento que eu gostaria de ter pra mim. Eu acho que o ser humano, a humanidade, está adoecendo, está todo mundo adoecendo, e isso é bem preocupante. E eu me preocupo muito com o futuro meu, da minha família, dos meus sobrinhos, do mundo. Eu acho que as pessoas, elas não estão prontas, nem... eu acho que para uma pessoa viver bem com a outra, ela tem que viver bem consigo mesma. Se tu tá bem contigo, tu pode dar o teu melhor pro outro. E as pessoas estão doentes, não estão se tratando e estão entrando em relações que acabam ficando relações doentias também. E eu não quero mais isso, já vivi, minha primeira relação foi uma relação abusiva, eu sofri muito, porque na realidade, por eu sofrer muito preconceito, eu sempre tive na minha cabeça que o homem que me quisesse, eu ficaria, porque ninguém me queria. E acabava entrando numas enrascadas, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito feliz sozinha, e se for para ter alguém, tem que ser bom. Hoje tu estás num estágio que tu também te permite escolher com quem ficar. Sim, muito, escolho até demais. Meus amigos brigam comigo, eu tô escolhendo demais. Tá difícil? Tá. Tá complicado. Tá. Viviane Proença, tu és ligada nessas questões do Brasil, as questões políticas, no momento que a gente está vivendo hoje? Sim, muito. Eu acho que, infelizmente, o Estado deveria ser laico, já está provado que não é. Eu sou uma militante, eu até, muitas vezes na comunidade trans, eu sou criticada pelo fato de me assumir transexual. Muitas meninas se operam, trocam a documentação como eu fiz e vivem como uma mulher cisgênera, que é uma mulher nascida mulher. Eu penso que a minha luta e a minha vinda, né, nesse plano não teria efeito nem vantagem nenhuma se eu não lutasse pela minha causa. E é isso que eu faço. E a luta te traz conhecimento, e o conhecimento me traz mais desespero. Porque o conhecimento no Brasil, na política e no mundo, se a gente for pensar em Donald Trump nos Estados Unidos, a gente vê que a gente está vivendo um retrocesso. Claro, tem saída para isso? Não enxergo. A minha saída é o meu grão de areia, o que eu estou fazendo aqui hoje, é o que eu faço na minha comunidade, com os meus amigos. É o máximo e o mínimo que eu posso fazer ao mesmo tempo. Eu não enxergo uma saída, eu acho que eu vou embora para o Uruguai. Pois é. Por toda a tua trajetória e a tua história, a tua caminhada, Viviane Proença, transexual, é um ser feliz? Muito, muito feliz. Eu sei que a felicidade são momentos e a gente não é feliz 24 horas do dia, porque seria impossível, seria uma pessoa louca. Mas na balança da vida, eu sou uma sobrevivente. Por quê? A expectativa de vida de uma transexual no Brasil é 35 anos, metade da média nacional. 35 anos é a idade que eu estou fazendo esse ano. Eu sobrevivi e eu sou feliz. Muito bem. Obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Viviane Proença, nossa personagem de hoje. Até a próxima.